Se você clicou para assistir esse vídeo é porque você está tendo problema na hora de configurar sua webcam em relação ao OBS Studio. E no vídeo de hoje, você vai aprender tudo relacionado a respeito, porque você não vai precisar consultar mais nenhum vídeo no YouTube para dominar essas configurações. Eu me chamo Alberto e você está no canal que fala tudo a respeito de aplicativos gratuitos para aqueles que querem construir bons conteúdos para suas redes sociais ou para o seu canal aqui do YouTube. Agora vamos aqui para o OBS Studio para você aprender a fazer o processo. Se você comprou uma webcam de custo-benefício, mesmo que seja baratinha, mas é atual, quando você plugar no seu computador na entrada USB, automaticamente aqui no canto inferior direito, tem que aparecer uma janelinha falando que está configurando a sua webcam. Caso você esteja trabalhando com webcam mais antiga, aí o processo é diferente, você tem que pensar em baixar um drive correspondente àquele equipamento. Então, se você já conseguiu plugar no seu computador e ela já deu o sinal de que foi instalado o drive automaticamente e ela já está operando no sistema, então para você trazer aqui para o OBS Studio é fácil. Primeiro eu vou te mostrar como que eu gravo aqui e como eu faço as minhas cenas para você entender. Porque provavelmente se você está pensando em gravar ou fazer uma live, você tem que montar suas cenas. E esse conteúdo aqui é sem edição, edição 0, tá? Se você vê que aconteceu algum bug aqui, algum travamento, vai seguir no vídeo. Porque se acontecer comigo, possa ser que aconteça com você também. Aí você vai saber como solucionar. Então vamos lá, vou mostrar para você um pouquinho de como está a minha sequência aqui de cenas. Nesse campo aqui a gente cria as nossas cenas para, nas fontes, trazer o que a gente quer trazer para a nossa imagem. Que no caso aqui eu estou com uma webcam C920 da Logitech. E eu tenho a cena do meu dispositivo de captura de vídeo, que é o que eu estou capturando aqui agora. E tem o Live Chat Overlay, que é para quando o pessoal conversa comigo lá no chat, na minha live, aí aparece aqui a mensagem do que a pessoa escreveu no chat. Então vamos lá, eu estou aqui com a minha cena de início de live, eu vou clicar nela e vou dar um play. Eu sumi porque aqui nessa cena eu não tenho imagem da minha webcam, eu tenho só uma animação para dar início para a minha live. Então eu vou clicar aqui, ó, iniciando a live, e vou dar um play rapidinho só para você entender. Vou voltar aqui para minha webcam, tá vendo que legal? Então eu troco. Quando chega no final aqui do iniciando live, eu venho e troco para a webcam C920. Aí eu começo a minha live, começo a falar com o pessoal. Então você tem que ter essa expertise de fazer a configuração da sua webcam e também criar as cenas conforme a sua necessidade. Eu tenho aqui, ó, Overlay Live. Dentro desse overlay, olha o quanto de cenas. No caso aqui eu tenho a cena do overlay e as fontes. Olha as fontes que eu tenho em relação a esse overlay aqui que corresponde à minha live. Então eu estou fazendo a minha live, eu estou com a minha imagem aqui no cantinho, e aí eu estou falando para o pessoal a respeito do DaVinci Resolve, que eu falo aqui também a respeito do GIMP, que é editor de imagem, a respeito do OBS Studio. Então eu tenho a minha imagem saindo aqui na webcam C920, essa cena, que é a imagem inteira que está capturando, e aqui eu tenho uma cópia. Então eu não crio de novo, tá? Eu vou copiando até eu consiga criar cenas onde eu vou mesclando uma captura só. Aí eu tenho a captura de tela cheia, onde eu desapareço, mas eu tenho de novo aqui, ó, a minha webcam, se eu quiser habilitar. Tá vendo que eu apareço aqui no cantinho, aqui embaixo? A mesma fonte, entendeu? Então eu vou te ensinar a fazer todas as configurações aqui para você entender o processo. Não só vou replicar aqui e falar, ó, faz assim e acabou. Vou te mostrar todo o passo a passo, então fica comigo até o final. E por fim eu tenho aqui, obrigado por assistir quando eu termino a minha live. Então beleza, aqui eu vou trocar, no caso aqui, da coleção de cena. Eu vou fazer uma alternância, porque eu tenho essa coleção que é para lives e gravações, e eu tenho essa daqui que é para aulas. Eu vou clicar aqui e vou sumir da imagem, tá? Por quê? Porque lá em aulas eu ainda não trouxe a minha webcam, então vai ficar como se você estivesse começando do zero aqui comigo, fazendo passo a passo completo. Sumi, mas você está me ouvindo aí, porque está capturando o áudio. Tá vendo que eu tenho aqui no mixer de áudio, o áudio de entrada do meu microfone, e também tem o áudio aqui do desktop. Tudo que acontece dentro do computador vai ser capturado aqui. Aqui em cenas eu não tenho nada. Então eu já começo com uma cena aqui em azul, e aqui em fontes eu tenho que selecionar
o formato que vai capturar a minha webcam. Então, beleza. Com tudo configurado aí no seu computador, a webcam já foi reconhecida pelo seu sistema, aí você clica aqui no sinalzinho de mais, aqui em fontes, tá vendo? Adicionar fonte. Clicando em adicionar fonte, aí você vai selecionar a fonte de dispositivo de captura de vídeo. Clicou nela, vai abrir uma janela, uma caixa de diálogo, indicando se você quer criar ou reutilizar fonte. Lembra que eu falei para você que lá eu estou trabalhando com uma fonte só? A gente vai reutilizar depois que a gente criar a primeira. Então eu vou colocar aqui o nome de webcam C920 da Logitech. Vou dar um OK. Tá vendo que eu voltei a aparecer aqui para vocês? Só que é o seguinte, eu estou numa proporção errada aqui em cima na minha janela. Por quê? Eu preciso configurar. Aqui que a coisa começa a acontecer e você tem que prestar atenção a partir de agora. Se a sua webcam já apareceu assim para você, beleza, tá normal, tá? Não esquenta a cabeça que a gente ainda vai aprimorar muita coisa aqui. Aqui eu seleciono, se você tiver mais de uma webcam e você estiver conectado com ela no seu computador, aí você seleciona qual você quer trabalhar. O câmera virtual, que eu estou trabalhando aqui, tá vendo? Interromper câmera virtual. Eu estou jogando a imagem da minha webcam para um outro programa, ao mesmo tempo que eu estou gravando aqui, no caso fazendo a aula do OBS Studio. Já é uma questão mais avançada para você me acompanhar aqui no meu canal, porque aos poucos eu vou fazendo conteúdos ensinando a respeito de tudo isso. Então estou com a minha webcam aqui selecionada. HD Pro Webcam C920. Aqui eu posso desativar ou ativar. Aí eu posso configurar o vídeo, que mais para frente a gente vai falar a respeito disso, você vai aprender tudo a respeito da seção de vídeo e controle de câmera. Tá vendo que a gente tem duas seções aqui dentro, em prioridades, mas vamos deixar para depois, porque aqui a gente precisa continuar a configuração. Configurar crossbar já é para um outro vídeo também. Aqui tem algumas questões mais avançadas que eu vou pular e vou te mostrar o básico que você precisa entender, mas é o básico que vai fazer a diferença. Padrão do dispositivo, aqui em resolução, tipo de FPS. Você pode clicar e selecionar a opção personalizada. Aqui ela sumiu a minha imagem. Vou voltar aqui para dispositivo padrão. Aqui ela não vai aceitar agora o personalizado. Deixa eu trocar aqui o FPS, qualquer padrão. Vou trazer para Rec 709 aqui em espaço de cores, para ver se ela vai aceitar. Aceitou, Rec 709. Intervalo de cores, eu vou colocar completo. Tá vendo que dá uma travadinha conforme eu vou fazendo a configuração? Como eu tô com ela em outro programa, aí acaba que ela não deixa eu levar aqui para, deixa eu tentar de novo, personalizado. Porque aqui no personalizado você vai mudar a sua resolução. No meu caso aqui é 1920 por 1080. Porque ela grava no máximo nessa resolução. Eu não posso usar uma resolução maior. Então eu seleciono 1920 por 1080. Aí eu voltei a aparecer, tá vendo? Porque agora eu estou cumprindo aqui todo o espaço aqui de trás. Então vamos voltar à configuração aqui, porque faltava isso. Na resolução, pega, no caso, no site da fabricante da sua webcam e busca saber qual é a configuração que ela trabalha. A minha grava em 1920 por 1080 no máximo, em 30 fps. Então beleza, a resolução está resolvido. O FPS igual ao FPS de saída. Aqui eu vou te explicar depois. Para quem ficar até o final vai entender muito bem a respeito disso daqui. Como a minha trabalha com 30 fps, eu posso marcar 30, mas eu vou deixar igual para você entender o porquê lá na frente. Formato de vídeo qualquer, eu posso deixar MJPEG ou H264, só que depois lá nas configurações eu vou estabelecer isso daqui. Eu acho mais importante estabelecer lá. Espaço de cores Rec 709, que é o padrão de cores que a gente usa para quando for editar, por exemplo, no DaVinci Resolve. É legal você levar nessa configuração aqui, ou qualquer outro aplicativo que faz a edição de vídeo. Intervalo de cores completo, eu já alterei aqui com você, traz para completo. Buffering é uma configuração mais avançada, é buffering, detecção automática, ativado ou desativado. Não marca isso aqui agora, você não precisa mexer nessa configuração. Inverter verticalmente. Antigamente o pessoal precisava fazer uma gravação e não conseguia colocar ela de frente, igual eu estou colocando aqui para você. Tinha que colocar ela de ponta cabeça para fazer a captura da imagem. Então, por isso que vem essa opção aqui, inverter verticalmente. Tá vendo? Agora eu estou de ponta cabeça, porque se eu virar a minha webcam aqui, eu vou fazer a captura invertendo verticalmente.
porque aí ela vai ficar ao contrário, entendeu? Então ela precisa estar de ponta cabeça aqui para mim inverter. Se for o seu caso, agora você já sabe. Deixa marcado, já vem de padrão, aplicar dados de rotação da câmera, se houver. No caso, se houver, ela vai estar habilitada aqui para ela fazer essa rotação. Usar decodificação de hardware quando disponível, deixa sem marcar. A princípio aqui agora a gente não precisa marcar mais nada. Modo de saída de áudio a gente também não precisa. E também usar dispositivo de áudio personalizado a gente não precisa agora, porque a gente pode personalizar tudo depois lá nas configurações. Faz mais sentido do que você trazer para cá. Então entendeu aqui? O processo aqui tá beleza, então vou dar um OK. Só que aqui tá invertido para mim. Eu comecei com a guitarra do lado de lá e o contrabaixo pro lado de cá. O que eu faço? Eu clico com o direito do mouse, venho aqui em transformar, inverter horizontal. Aí eu volto, ataco o contrabaixo aqui na esquerda e a guitarra na direita. Entendeu? Então tem as configurações que você clica em cima com o direito do mouse. Aqui é mais para você fazer o enquadramento da sua captura. E agora sim a gente vai clicar aqui na webcam e clicar em propriedades, para a gente começar a fazer as configurações aqui da imagem. Só que antes, eu acho legal você fazer isso aqui, ó. Painéis, perfil, aqui mesmo em painéis. Você clica aqui dentro, aí você tira as cenas, você tira o mixer de áudio, a transição de cena e os controles. Aí você pode expandir aqui um pouco mais, tá vendo? Para você ter uma imagem maior sua aqui no meio. Aí sim você clica em propriedades, configurar vídeo. E aí a gente vai ter essa janela aqui de propriedades. Só que eu não gosto de fazer essa configuração olhando aqui nessa janelinha pequena. Tá vendo que aqui ainda continua invertido? A guitarra na esquerda, o baixo na direita. Eu gosto de olhar na janela ampliada. Então eu fecho essa janela, aí vai sumir aquela janela que é das configurações, mas não tem problema, ela vai estar escondida aqui embaixo. Aí você vem aqui, seleciona, clica de novo para abrir. Ela continua aberta. Aí eu vou trazer aqui para baixo, que eu acho que vai fazer mais sentido. Aqui no meio da tela. Porque aí eu estou olhando para mim e estou olhando nas configurações. Agora eu vou te explicar como tudo aqui funciona. Geralmente, se você comprou uma webcam de custo-benefício, e aí você está querendo gravar com qualidade nela, dificilmente você vai alcançar uma boa qualidade assim de alto nível. Eu também não estou gravando aqui com uma webcam de muita qualidade. A minha webcam está na faixa hoje de uns R$300, que é da Logitech, é uma marca boa, mas é de entrada. E não é tão potente assim para mim poder gravar uma imagem 100%. Então eu tenho que entender que existem alguns parâmetros que não dá para fazer com que ela venha a ser melhor, porque aqui ela não tem tanta configuração assim para ajudar nessa questão. O que eu aconselho você fazer? Vai aparecer um card aqui em cima de um vídeo onde eu falo dessas luminárias que estão aqui, tá vendo? Eu vou levantar o óculos, você tá vendo as luminárias pegando aqui na minha lente? Então, quando você tem um webcam que é de custo-benefício, que é o meu caso, pense em trazer uma iluminação para você, no seu rosto, assim, de frente. Porque aí você tira o excesso de processamento aqui da sua webcam. Porque se você tem uma webcam de custo-benefício, com certeza você tem um computador assim como o meu, que também é de custo-benefício. Então você não tem muito processamento, você não tem muito potencial gráfico para trabalhar com qualidade de imagem aqui. Só para que você entenda, eu vou recapitular. Assiste esse vídeo falando dessas lumináriazinhas, você não vai gastar R$40 para trazer essa iluminação para o seu rosto, e você vai ter um resultado muito melhor do que se preocupar com essa configuração aqui. Mas mesmo assim eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer aqui. Eu, no meu caso, quando eu gravo, eu prefiro não alterar nada, a não ser aqui o foco que eu desmarco. Aí lá no DaVinci Resolve, que tem um poder muito maior de configuração, aí eu trato a minha imagem, entendeu? Aí já é um assunto para um outro vídeo também. Eu também vou deixar aqui na descrição esses vídeos que eu estou mencionando, porque eu já ensinei a fazer tratamento de imagem lá no DaVinci Resolve, e fica muito bom você gravando aqui sem fazer muitas alterações. Mas vamos lá, vamos trabalhar com a ideia que você quer aprender essas propriedades para você melhorar a sua webcam, porque você acha importante fazer isso antes de gravar. O brilho é um brilho geral da imagem que você pode aumentar para trazer mais claridade ou tirar o excesso de claridade. Esse aqui é um brilho geral que é captado por tudo que tem ligado de fonte de claridade no seu ambiente de gravação, no seu estúdio ou
No caso aqui, no seu cenário, você tem uma iluminação atrás mais escura e na frente mais clara. Então esse brilho é um brilho geral. O que acontece aqui? Não é legal, em nenhuma dessas opções, você forçar, porque tem duas condições aqui acontecendo. Ou você está deteriorando a sua imagem porque você está trazendo muita propriedade para uma webcam que não tem muita condição de trazer um valor tão alto assim de qualidade, e aí você acaba estragando a sua imagem. E também você começa a trazer processamento para o seu computador. Então o ideal é que se você for fazer uma alteração no brilho, que seja mínima. Tá vendo? Às vezes tirar é melhor do que colocar aqui no caso. Se eu levar para a direita, eu estou aumentando o valor aqui, tá vendo? 136. É legal você dosar num ponto que não fique muito para a esquerda ou para a direita. Eu acho que 126 aqui tá legal. Tá vendo? Eu tirei um pouquinho para tirar esse brilho que eu acho que estava muito na tela. A opção contraste. Ela vai fazer justamente o contraste do que está na frente com o que está atrás. Porque aqui você está vendo o meu cenário e está vendo o meu rosto aqui, que é o foco principal que a webcam está capturando. Então, se eu quero trazer um pouquinho mais de destaque para o rosto e tirar o destaque da parte de trás, eu venho aqui em contraste. Tá vendo? Como lá atrás está escurecendo. E aqui na frente, olha como delimitou bem o meu rosto. Só que eu exagerei, né? Não é bom exagerar. Agora, se eu tiro o contraste, olha como tudo fica meio igual e lavado. Olha o meu rosto como ficou ruim. Então, aqui em contraste, a mesma coisa. Quer destacar o fundo da frente, no caso você está trazendo mais ênfase para o que está na frente, um pouquinho de contraste. Eu acho que 134 tá bom. O ruim aqui do OBS Studio é que você não tem um antes e depois. Era legal se você tivesse um botão aqui para clicar e ver o antes e depois, para você ter uma ideia, mas aqui é meio que na raça. Então, beleza. Deu para entender brilho e contraste? Matiz aqui para mim, não tem como habilitar. Já vem de fábrica. Por quê? Aqui você está trabalhando com as cores dentro de um disco de cor. Então você teria como fazer um 360 numa cartela de cores para alterar a cor básica da sua webcam. O que acontece? A minha fabricante, a Logitech, ela nem deixa isso aqui habilitado, porque ela já vem de fábrica, aqui tem um valor acontecendo que você não está vendo, mas ela já crava em cima de um valor que é o valor padrão. Porque se você for alterar aqui, um pouquinho que você fizer uma alteração, aí no caso o vermelho aqui já muda de cor, vai para azul, o preto e o vermelho aqui já vai para amarelo, a camisa muda de cor. É bem exagerado, mas tem como você ampliar esses valores aqui. Tem como você achar uma configuração ainda mais profunda em cima da sua webcam. Eu vou te mostrar logo mais como você vai chegar nessas configurações sem ser pelas propriedades. Então a matiz não dá para a gente mexer por aqui. Saturação. Saturação a gente está falando de imagem de cor viva das imagens. Então se eu trouxer para a esquerda, aí eu estou trazendo para o preto e branco. Eu estou tirando as cores da minha imagem. Se eu levar para a direita, eu estou trazendo mais cor. Então eu estou exagerando aqui para você ver. Tá vendo como fica forte? Então a saturação é para quando você compra um webcam e ela é meio assim, sabe? Meio lavadinha, sem brilho, sem alegria nas cores. Então você vem aqui na saturação e você traz mais um pouquinho de cor para a imagem. Então aqui, especificamente, a gente está trazendo mais força para as cores. Para isso que serve a saturação. Então vou deixar aqui também 128, eu vou só mudar para 130. Ó, você vê que é difícil você chegar num número redondo, ó, 129 ou 131. Isso eu também acho ruim aqui no OBS Studio. Mas beleza, vamos deixar 131, deu para entender, né? Saturação é para você trazer mais força para as cores na sua imagem. Nitidez é para a gente trabalhar com mais nitidez, levando para a direita e menos para a esquerda. Só que tem um porém. Eu estou levando aqui para a esquerda, tá vendo que está ficando com desfoque? Perdeu o foco aqui da minha imagem. Eu estou com menos definição. Aqui em nitidez a gente vai pensar em definição. Então vamos lá. Se eu levar muito para a direita, aí vai começar a aparecer um granulado pesado, como se eu tivesse com uma imagem distorcida, tá vendo? Aparecendo bastante pontinho, granulado, a imagem não fica legal. Mais um caso que você tem que dosar muito bem. Eu acho ainda melhor pensar em trazer um pouquinho de desfoque, trazendo para a esquerda, do que trazer nitidez, levando para a direita. Porque aí você está
correndo o risco de chegar lá na hora da edição e não conseguir mais dosar, porque você exagerou muito aqui e acabou distorcendo a sua imagem. Então eu vou deixar em 124, porque o desfoque ele arredonda um pouco mais a imagem. Vale a pena você pensar em diminuir a nitidez. Gama é para trabalhar não no brilho, mas no meio entre as cores claras e escura. Também aqui está desabilitado. Talvez a sua webcam aqui nem tenha essas opções, tá? Mas aqui para mim vem desabilitado porque a fabricante travou. Para mim não mudar muito aqui e perder esse equilíbrio entre as partes médias da sua imagem. Não tratando só do claro, não só do escuro, mas aquilo que está no meio. Porque aí você define melhor a sombra, né? Só que aqui o meu cenário ele é curto, então eu não tenho muita sombra acontecendo no meu processo. Então, beleza. Proporção de branco, ele já vem marcado no automático. Aqui eu costumo deixar também marcado automático, aqui eu não mexo. Mas é basicamente isso daqui. Vou desmarcar para você ver. Se eu trouxer para a esquerda, aí eu estou trazendo cor fria para a minha imagem. Se eu levar para a direita, aí eu estou trazendo cor quente. Lembra da saturação aqui que traz mais vida para as cores? Só que aqui a gente está pensando em cor quente e em cor fria. Aí se você também forçar, eu estava aqui mais ou menos nessa opção, 430, 470. 400 não, né? 4.760. Se você forçar muito aqui, o que vai acontecer? Você vai pesar no seu processamento do seu computador. Então, tem que levar em conta isso daí também. Se você fizer essa configuração aqui, começar a ficar lento, isso aqui, tá vendo esse movimento com as mãos? Se você fizer uma configuração igual eu tô te ensinando aqui, e você vê que tá dando essas travadinhas assim, aí você repensa em não deixar marcado tudo que é automático, para não ficar acontecendo um processo na hora que você está gravando. Porque aí você acha que é o codificador, a sua placa de vídeo, seu computador, e não é. É essa configuração aqui. Então, fuja de tudo que é automático. Eu só deixo a proporção de branco porque ela nunca afetou aqui a minha captura de imagem. Sempre foi legal. Compensação de luz de fundo. Aqui é o seguinte. Vamos supor que você está gravando. Aqui está solto, tá vendo? Olha lá como ficou bem claro. Ficou bem pesado. Vamos supor que você está gravando e atrás de você tem uma fonte de luminosidade bem pesada. Você abriu a janela aí da sua casa e pegou a luz da rua. Que é legal, né? Você gravar assim porque você não precisa dessa iluminação que eu tenho aqui para clarear o rosto, para trazer claridade para o seu estúdio ou para o lugar onde você grava. Só que aqui é o seguinte, é a mesma história. Trouxe essa compensação, o processamento fica pesado e também fica um pouco exagerado aqui porque eu não estou precisando fazer essa compensação de luz de fundo, entendeu? E a próxima opção que é ganho é ao contrário. Se você está num ambiente muito escuro, aí você precisa trazer mais ganho para a sua imagem. A mesma coisa, aumentou muito o ganho aqui, o processamento fica pesado. Então, sempre pensa no equilíbrio. Tá vendo que eu fiz alterações aqui, mas eu não fui radical. Eu estou sendo aqui dosado, entendeu? Deu para entender, então. Ganho para a parte escura, compensação de luz de fundo é quando está tendo muita claridade no fundo e você precisa diminuir essa claridade ou aumentar, no caso, se for o caso aí, se você tiver uma luminosidade bem ruim atrás. Então essa parte aqui já ficou entendida, né? Vídeo, proporção, se eu não me engano, essa primeira aba aqui. Agora a gente vai para controle da câmera. Fechou. Vamos lá para controle. Aqui são algumas opções curiosas que você vai ter na sua câmera. Repetindo, algumas não tem essa opção aqui. Sabe, algumas dessas opções vêm desmarcado, igual aqui o diafragma íris está desmarcado, porque a minha webcam não possui essa função. Uma webcam mais potente, mais cara, possuiria. Aqui a gente está pensando em zoom da imagem, tá vendo? Estou trazendo o zoom para frente, ó o máximo aqui, ó. Só o que acontece, como a minha webcam ela é de entrada, é aconselhável você pegar quando você tem uma webcam simples e trazer ela para perto do rosto. Não gravar longe e depois usar o zoom, porque quando você aplica o zoom, você começa a perder a definição da imagem. Não fica legal, acaba ficando uma imagem bem sem qualidade quando você grava. Aí para você acertar lá no editor de... Foi mal. No editor de vídeo, aí você já trouxe uma imagem deteriorada. Aí já não compensa tanto você trabalhar dessa forma. E eu prefiro trabalhar com zoom em 100% aqui, que é o padrão,
para depois fazer esse zoom dentro do programa de edição de vídeo, que traz mais qualidade do que trazer aqui. O foco, essa opção desmarca sempre. Por quê? Senão, todas as vezes que você trouxer uma imagem assim para próximo dela, ela vai ficar tentando fazer essa compensação de foco, tá vendo? Ó aqui a compensação de luz. Quando eu tiro luz, eu fico mais... Ó, o foco acontecendo lá. Aí quando eu volto a ter luz, ele faz essa compensação. Tá vendo a exposição de luz trabalhando no automático aqui também? Ela eu gosto de deixar marcado, mas o foco não. Eu prefiro tirar o foco para não ficar tendo esse movimento de estar tentando focar. É meio chato, né? Às vezes você grava um conteúdo, ficou o conteúdo inteiro tentando focar. Aí você vai entregar o conteúdo assim, fica ruim. Tira o foco fora. Exposição de luz, eu gosto de deixar marcado. Em -4 aqui está no automático. Mas aí, se eu estou trabalhando no geral aqui com pouca luz ou muita luz, aqui faz um geralzão em relação à luminosidade, não o brilho que a gente viu lá no começo. Essa opção eu deixo marcado. Eu aconselho também você deixar marcado para não ficar muita luminosidade aqui na testa, tá vendo? No rosto. É importante você ter esse equilíbrio aqui, não forçar muito. Diafragma a gente não tem como trabalhar. Panorâmica está relacionado ao zoom. Por exemplo, eu vou dar um zoom aqui. Aí se eu quiser mudar a panorâmica para a esquerda ou para a direita, tá vendo? Aí eu faço esse movimento. A mesma coisa a inclinação. No caso aqui, vertical e panorâmica horizontal. Aconselho a não fazer também, porque aqui você está pondo um processamento que não vale a pena, que você pode fazer isso aqui lá no seu editor de vídeo de forma automática sem correr o risco de gravar um arquivo pesado, com travamento, com lentidão. E a rotação é a mesma coisa. Vamos supor que você tem aí o seu monitor, que você põe a sua webcam, só que ela fica torta. Ao invés de ficar retinha assim, ela está um pouquinho torta. Aí o que você faz? Na rotação, você faz esse alinhamento, entendeu? Você faz a compensação. Então aqui eu vou deixar no 0, vou deixar no 0 também, e zoom eu vou tirar. Então beleza, daqui para cima já deu para entender tudo. Compensação de pouca luz. Agora aqui é um processamento onde vai forçar, no caso aí o seu CPU, a trazer essa compensação de luz quando o OBS Studio julgar que a luz está pouca. Então tá vendo? Olha lá, ele está fazendo uma compensação para mim. Aí eu clico, ó como traz muito mais luz. Eu gravo com essa compensação ligada, porque ainda o meu computador aguenta, porque eu tenho placa de vídeo e dá para rodar, eu tenho memória RAM aqui, 32 de memória RAM, não pesa muito no meu sistema. Então eu mantenho isso daqui do jeito que está marcado, para fazer essa compensação conforme a webcam, o sistema entender que a luz não está de acordo. E aqui padrão, se eu quiser voltar para isso aqui tudo padrão, eu clico em padrão e já era. Aí eu volto com a configuração que eu fiz de fábrica, quando você põe a sua webcam aqui nas fontes e vem com todos os valores aqui estabelecidos. Tá vendo o padrão aqui embaixo? A mesma coisa. Faltou falar de cor, ativar cor que não tem como trabalhar, porque ela não tem a opção de marcar na minha webcam, e frequência de powerline. O que significa isso daqui? Anticintilação. Isso está relacionado à rede elétrica da sua casa. Aqui no Brasil, tem como padrão 60 Hz. Já nos Estados Unidos, se eu não me engano, alguns países da Europa, e acho que no Paraguai também, a rede elétrica trabalha em 50 Hz. Lembra quando você via aquelas filmagens antigas que ficava passando uma sombra descendo assim na tela? Sabe? Ficava dando aquelas travadinhas, trava na hora que você faz o movimento e fica subindo e descendo aquela imagem. É essa frequência aqui. Dificilmente você vai precisar mudar. Vai vir como padrão 60 Hz. Deixa 60 Hz. Mas se você tiver com esse problema, igual eu te expliquei, aí você alterna para 50 Hz. Para ver se resolve. Entendeu? Mas o webcam mais atual não vai dar esse problema. Muito difícil. Então fechou? Fez tudo o que você tinha para fazer aqui? Beleza. Agora a gente vai aplicar essas mudanças. Clique em aplicar. Agora você clica em OK. Beleza, agora a minha imagem aqui já está trabalhando com essas mudanças. Eu vou desativar um webcam e ativar novamente para selar essa configuração. Sumir e apareci. Tá vendo? Então aqui está selado essa configuração que eu estou fazendo. Agora deixa eu voltar aqui
com os painéis, cena, mixer, controle, beleza, agora eu tô no jeito aqui, se eu quiser clicar em gravar, é só clicar e tocar o barco. Antes eu vou falar com você, pra gente ir pra dica que eu vou te passar, a dica final. Eu vou falar para você, se você tiver interesse em aprender mais a respeito do DaVinci Resolve, vai estar aparecendo aqui um overlay aqui embaixo, com um QR Code que você pode escanear, e tem um link aqui na descrição que você pode clicar para ir lá para minha página de vendas. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um curso completo do DaVinci Resolve, que é o melhor editor de vídeo, e estou vendendo super barato para quem comprar de início, porque não está completo ainda, eu estou colocando as aulas. E também estou criando um clube de membros, onde eu vou falar sobre o DaVinci Resolve, sobre o OBS Studio, sobre o GIMP, que é para tratar a imagem. Então, se você tem interesse de fazer parte de um clube de membros, por exemplo, para não precisar nem assistir mais tutoriais no YouTube e assistir as minhas aulas assim, que eu explico tudo igual estou explicando aqui. Eu estudo tudo a respeito das funções e explico para você. Escreve aqui nos comentários se você tem interesse de participar de um clube de membros. Eu vou fazer um valor bem baratinho, de no máximo R$ 24,90, e aí eu posso configurar o seu OBS Studio por lá, posso fazer a edição de um vídeo seu, ou fazer uma thumbnail para o seu canal, caso as suas thumbnails não estão tendo resultado. Então, primeiro, quer comprar o curso do DaVinci Resolve? Pense em comprar o curso, que vai ser mais vantagem agora, porque eu não comecei o clube de membros ainda. Acha legal a ideia do clube de membros? Escreve aqui nos comentários se você acha legal, porque aí eu vou caprichar ainda mais para fazer conteúdos assim mais detalhados que só você vai ter acesso quando estiver lá no clube de membros, entendeu? Então você me ajuda com uma quantia bem pequena mensalmente e eu te dou aulas e treinamentos a respeito desses aplicativos, para você dominar e começar a ter sucesso com o seu canal. Então beleza, vamos para a próxima dica. Estou aqui com a minha webcam selecionada, venho aqui em filtros e clico no sinal de mais. Tá vendo a janela que abriu? Filtros de webcam. Aqui embaixo eu clico em filtros de efeito, não em filtros de áudio e vídeo, tá vendo? Clico filtros de efeito e venho aqui em rolagem, chave, color, correção de cor. Dou um nome, se eu quiser colocar um nome aqui específico, dou OK. Lembra que a gente não podia mexer no gama? Deixa eu abaixar aqui essa imagem. Agora aqui a gente pode mexer no gama. Não estava liberado lá, mas está liberado aqui. Aqui a gente volta a ter o contraste, a gente volta a ter o brilho. Então, às vezes, compensa você fazer esse tratamento por aqui, que aqui você vai ter mais opções para trabalhar. Lembra da Matiz, que não está liberado lá? Lembra que eu falei para você? Olha como ficou rosa aqui o instrumento, e a cor da minha camisa já mudou, porque eu estou trabalhando aqui com Matiz, que é, no caso aqui, as cores relacionadas a toda a imagem. Beleza, ó, você tem opacidade, e aí você pode fazer uma configuração aqui bem específica. Aí você pode salvar essa configuração ou redefinir, caso você quer começar do zero, tá vendo? Você começa aqui do zero de novo. Aí você fez essa configuração, você clica aqui em fechar, beleza, já está trabalhando do jeito que você acha legal. Quer continuar aprimorando? Clica de novo. Você abre aqui e vai fazendo o aprimoramento. Não quer trabalhar mais? Você pode simplesmente fechar aqui no olhinho, tá vendo? Que não vai aparecer o que você tratou aqui dentro da sua imagem. Deixa eu exagerar para você ver, ó. Fechei, acabou, tá vendo? Beleza. Não quero mais trabalhar com ela. Clico no lixinho e abre uma caixa perguntando: deseja mesmo remover correção de cor? Clico em sim. Fechar. E agora vamos para as configurações para a gente fechar aqui essa aula, para você ver que tem mais alguns detalhinhos que é importante você saber configurar para trabalhar com qualidade máxima aí com a sua webcam. Clica aqui em configurações. Aqui em saída, você tem a seção de gravação. Você pode copiar essa configuração aqui. O seu codificador, se você não tiver placa de vídeo, vai estar como X264, beleza, que é o CPU do seu computador. Só que se você tiver uma placa de vídeo, escolhe o melhor codificador que tem nela. E aí você faz uma configuração assim, tá vendo? Deixa CBR, 8000 kilobytes, 2 segundos de intervalo de keyframe, predefinição qualidade, perfil high, bframe máximo 2. Aí você copia essa configuração aqui que vai ser legal para você. Aqui não tem muito segredo. Agora aqui em vídeo, aí sim você tem que pensar o seguinte:
A sua webcam trabalha com 1920 por 1080, não adianta você chegar aqui e jogar para mais, porque aí você vai estar fora do padrão do seu monitor e também da sua webcam que grava em 1920 por 1080. Agora, se você quiser rescalonar, fazer uma gravação aqui com uma qualidade maior de resolução, aí você faz o rescalonamento, você muda aqui. Só que aí você tem que colocar um filtro. Aí pesa aqui no seu processo, ele vai pesar muito nesse processo de fazer o rescalonamento e talvez fique pesado também travando a sua webcam, entendeu? Por isso que eu deixei os valores comuns lá de FPS em 30, porque a minha webcam grava em 30. Se a sua grava em 60, aí você muda aqui, porque quando você configurou lá o webcam e manteve os padrões, tá se baseando nesse padrão aqui em 30, tá vendo? Aí você altera se você achar a necessidade. Clico em OK para confirmar tudo que eu fiz de alteração aqui e beleza. Agora eu posso clicar para gravar. Eu tenho aqui a minha fonte da minha webcam. Se eu quiser continuar criando cena aqui, por exemplo, eu posso pegar e criar uma fonte de captura de monitor. Dou o nome de captura de monitor e seleciono meu monitor aqui, tá vendo? LG Full HD 1920 por 1080. OK? Só que está por cima da minha webcam. Eu vou trazer aqui para baixo. Só que a minha webcam precisa fazer uma adequação para mim ver o fundo. Então eu clico aqui na ponta e ele mantém a proporção por igual, tá vendo? Se eu segurar o Shift, aí eu tiro essa proporção por igual. Aí eu posso fazer um rescalonamento aqui sem estar de proporção fechada, mas só que também às vezes não compensa, né? Como fica ruim a imagem. Então é legal você manter a proporção. Deixa eu dar um Ctrl Z. Clica aqui no canto superior esquerdo e vem e altera a sua imagem. Se você segurar o Ctrl, é a mesma coisa, você está mantendo a proporção. E aqui você está vendo os pixels no canto, contando como 2 até chegar em 0. Só que se você segurar o Alt, aí você consegue cortar o espaçamento da sua webcam. Aí fica aqui no cantinho, tá vendo? Olha lá que legal, se eu estou capturando aqui o fundo, ó a webcam acontecendo e a captura do monitor. Aí você vai criando as suas cenas. Cenas é um assunto para as próximas aulas. Se você acha legal aprender a respeito de como fazer as cenas, escreve aqui embaixo nos comentários. Não deixa de assistir esse vídeo que está aparecendo aqui em cima, que é relacionado a tudo referente ao OBS Studio, que é atualizado para 2026. Eu tenho vídeos também a respeito do DaVinci Resolve para 2026, o GIMP. Então maratona aí o meu canal. Dá essa força pra gente. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo tutorial.